nós vamos expor o texto de Isaías 53, de 1 até o 3. Isaías 53, de 1 a 3. Encontrou aí? Vai ser projetado ali também. Vou ler na versão NVI, você acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Amém? Essa é a segunda parte desse texto, né? Esse texto ele tem uma divisão em 4 partes. A primeira parte é a que estudamos no domingo passado, que é do 52, de 13 até o 15. Né? Essa é a introdução do cântico do servo sofredor, e nós identificamos ali naquela introdução alguns aspectos, algumas características da obra de Cristo. Né? Aprendemos que ele sofreu, que ele supriu também, sendo um sacrifício em nosso lugar. Né? Nós aprendemos isso lá no início, na introdução, e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos nesse texto profético, que fala a respeito de Cristo, mesmo 700 anos antes de sua vinda. Né? E nós vimos já na semana passada como que o texto fala com muitos detalhes a respeito do que Cristo faria. Né? Vimos que Cristo ele teve o seu rosto desfigurado, né? Vimos o cumprimento disso tudo no Novo Testamento, e hoje nós vamos, olhando para esse texto aqui, olhar para 2 realidades que esse texto nos apresenta. Né? 2 realidades que nós encontramos aqui, que falam a respeito tanto de nós, como também a respeito de Cristo. E depois, no final, nós vamos juntar isso tudo e fazer um bem bolado que você vai gostar. E eu também. Então, 2 realidades que eu queria apresentar. Eu quero ser bem objetivo nessa noite, nós temos ceia também. Então, vamos já direto ao ponto. 2 realidades que encontramos aqui nesse texto. Primeira realidade é a realidade da nossa afeição por aparências. Essa é a primeira realidade. Nós encontramos nesse texto a realidade de que nós temos uma afeição, nós gostamos de boas aparências. Né? Nós vemos isso não somente em algumas áreas, por exemplo, no sentido de que nós gostamos de estar bem aparentados. Né? Nós vemos isso em todas as áreas da nossa vida. Em vários momentos da nossa vida, a gente tem uma afeição por boas aparências. Né? Exemplo disso, imagina essa situação. Você está sentado num ônibus, por exemplo. E aí você está usando o seu celular ali no ônibus, um pouco distraído talvez. De repente chega um homem de terno, com uma maleta, bem apessoado, e pergunta assim, que horas são? Qual seria o seu receio quanto ao seu celular, quanto aos seus bens naquele momento ali? Quase que nenhum, né? Você ia ficar, são 7h30, né? Mas e se fosse uma pessoa com uma calça rasgada, talvez não muito limpa? Qual seria a sua reação? Provavelmente uma reação diferente. Porque nós nos afeiçoamos por aparências. Nós ligamos para isso. Nós ligamos tanto para a nossa aparência, como para a aparência das pessoas, né? Outro exemplo. Se você fosse comprar um carro, e o carro que você vai comprar, você está só dando uma olhadinha por fora. Se você visse um carro com a pintura toda queimada, ou um carro completamente riscado, ou com a lataria amassada, você provavelmente teria mais receio de adquirir esse carro. Por quê? Porque se você olha para o lado de fora e vê que está assim, você fala, imagina dentro. Né? Se a pintura já está desse jeito, imagina como que estão as coisas debaixo do capô. Porque as aparências importam. E a gente liga muito para boas aparências. Né? No caso de uma casa também, dificilmente a gente vai preferir uma casa numa má vizinhança. Nós não queremos isso. Por quê? Porque quando as pessoas forem nos visitar,
A gente quer ter um bairro legal, assim, mostrar, olha, moro na frente de uma praça, né? Essa praça aqui, ó, isso aqui é obra do governo aí, ó, coisa que funciona, né? Tem até academia para quando eu ficar mais velho, para poder fazer ali, né? A gente gosta disso. Nós somos pessoas que somos afeiçoadas por boas aparências. Isso significa que gostamos mais de coisas com aparências desejáveis ou aparências melhores, né? Essa é uma questão muito relativa, mas no geral nós preferimos coisas mais bonitas. Nós preferimos coisas pessoas mais bem vestidas, pessoas com um rosto um pouco mais agradável, digamos assim. Preferimos coisas assim também, só que não somente nessa área da nossa vida nós temos a preferência por boas aparências. Nós também gostamos de uma boa aparência religiosa, né? A gente gosta de frequentar uma igreja onde tudo é bonito. Gostamos de igrejas onde tem vitrais bem bonitos e grandes, onde tem gente até que prefere igreja que tem pessoas bonitas, né? Eu já vi gente falando que gosta das igrejas do sul e fala que lá as pessoas são muito bonitas, né? Não que seja um problema você morar no sul, nada disso. Mas a realidade é que nós somos afeiçoados por boas aparências. Nós gostamos disso. Gostamos de uma boa aparência e isso se reflete em todas as áreas da nossa vida, né? Isso se reflete em todas as áreas, naquilo que compramos, com as pessoas que nós nos relacionamos e também na igreja que frequentamos. A vida que levamos, muitas vezes, é para ter uma boa aparência, para gerar uma boa aparência para as pessoas. E o texto, ele retrata essa realidade. Quando que ele retrata? Quando ele apresenta a reação das pessoas diante das características do servo, né? Das características da fisionomia do servo. É assim que eu preferi chamar todo esse trecho. O primeiro trecho é da introdução, aqui é a fisionomia do servo. Dá detalhes específicos sobre como ele seria, né? E eu queria mostrar para você aqui, e você vai acompanhando aí na sua Bíblia, algumas dessas características que fala a partir do verso 2, tá? Primeira característica que ele dá, diz que o servo cresceu diante dele como um broto tenro. Algumas versões dizem que cresceu como renovo. O que significa isso aqui? Um broto é uma criança. Eu achei interessante isso, eu não sabia disso. Mas aqui a referência é ao modo como Jesus viria. Jesus viria como uma criança que necessitava ser amamentada. É isso que a palavra literalmente significa. Jesus viria como um recém-nascido, ele nasceria de uma mulher, né? Isso já traz um valor um pouco menor na cabeça do judeu, porque ele esperava não alguém nascido, não uma criança que iria se desenvolver, mas eles queriam um rei que simplesmente descesse pronto. É isso que eles queriam, é isso que eles esperavam, né? Uma outra característica que fala, logo em seguida dizem como uma raiz saída de uma terra seca, uma raiz que não é bonita, uma raiz que ao crescer ela não é forte, ela não é verde, né? É uma raiz que está beirando a morte, com dificuldades ali para conseguir se desenvolver, né? Uma outra característica que dá, diz que ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Aqui fala da beleza de Cristo, da beleza do servo e também de seus enfeites. Diz que ele não tinha nenhum enfeite, ele não tinha riqueza. Ele veio à terra sem nenhum tipo de coisa que o tornava mais majestoso, que fazia dele uma pessoa de mais valor, digamos assim, né? Diz também que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Aqui é a ideia de abandono. Jesus Cristo foi abandonado entre os homens, no sentido de que as pessoas, ninguém ligou para ele. Ninguém se importou muito com a pessoa de Cristo, né? E diz que que ele seria um homem de dores e experimentado no sofrimento. O servo seria um homem que conhece as aflições da vida. Sua vida não seria fácil. Homem de dores significa um homem de doenças, de enfermidades. Não que ele era uma pessoa que vivia doente, mas ele conhecia isso. Ele tinha contato com isso. E ele estava sujeito a essas doenças.
né? E sujeito às aflições e ao sofrimento. E a última característica que eu queria destacar aqui, que diz lá no final, no versículo 3, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. Ou seja, não havia na imagem, na figura de Cristo, nada que chamasse a atenção das pessoas. Por isso que fala que ele era um de quem os homens escondem o rosto. Não de Jesus passa, opa, vou esconder o rosto aqui. Não é isso. É a ideia de que ele não é digno de ser olhado. Não tem nada nele que atraísse as pessoas. Não era uma pessoa que quando passava as pessoas olhavam, né? Porque ele veio sem essas boas aparências, né? E mediante a todas essas características que nós vimos aqui, que o texto fala de Cristo, coisas até muito detalhadas a respeito de sua vinda, a reação das pessoas foi de não dar nenhuma atenção. É assim que as pessoas reagiram. O verso 3, lá no final, diz que nós não o tínhamos em estima. Literalmente diz que nós não pensamos nele. Nós não olhamos para ele, nós não pensamos nele. As pessoas daquela época não viam motivo nenhum em Cristo para olhar para ele, para nada que os atraísse, nada que chamasse a atenção nele. Mas a minha pergunta é, por que Cristo foi tão rejeitado assim? Por quê? O que houve, né? É justamente por aquilo que é mencionado no versículo 2, quando diz assim: nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Não havia nada na fisionomia de Cristo que atraísse os homens, que atraísse as pessoas. Ele veio sem nada disso, nada aparente, nada que nós pudéssemos ver e desejá-lo por isso, né? Talvez o que as pessoas queriam naquele momento seria um Messias vindo do céu. Talvez é isso que eles esperavam. Eles queriam algo mais aparente. E Jesus não tinha nada que fosse motivo de desejo para os homens, porque ele não tinha boas aparências. E as pessoas são afeiçoadas e atraídas por boas aparências. Então, talvez eles esperavam que Jesus viesse dos céus, não que ele fosse nascido de uma mulher, de uma virgem. Esperavam que ele descesse de forma gloriosa, né? E aí não foi assim. É aquela coisa de expectativa contra a realidade, né? A expectativa deles era essa. Ou talvez eles esperavam que ele tivesse algum esplendor, alguma beleza imensurável, algo fora do comum, algo não natural, que eles pudessem olhar e falar assim: nossa, esse cara é diferente. Esse aí é o Messias. Consigo ver nele que ele é o Messias. Porque ele tem enfeites, porque ele é um rei, ele é majestoso. Talvez é isso que eles esperavam, e não foi isso que aconteceu. Ou eles esperavam também um rei, e não um redentor. Esperavam um rei, não alguém que fosse os redimir, alguém que fosse trazê-los novamente à proximidade com o Pai. O povo naquela época pensava que a necessidade deles era a salvação do império. Eles achavam que precisavam ser salvos e libertos do Império Romano, quando na realidade eles precisavam ser salvos da condenação eterna. Eles precisavam ser salvos do inferno, não do império. Percebe que há uma dissonância muito grande, uma diferença grande entre aquilo que eles esperavam de Cristo e aquilo que Cristo realmente foi, né? E ainda hoje há essa diferença. Ainda hoje existe uma dissonância entre aquilo que nós esperamos do Evangelho e aquilo que o Evangelho realmente nos proporciona. Existe uma grande diferença. Muitos esperam bênçãos aparentes, né? Muitos vão atrás de Cristo, vão à igreja esperando coisas aparentes, esperando bênçãos terrenas, esperando um carro melhor, um emprego melhor. Outros buscam o Evangelho para serem vistos como pessoas mais piedosas, para serem vistos como pessoas espirituais,
né? Mas não é isso que o Evangelho proporciona. O Evangelho, ele não tem interesse em transformar suas aparências, em transformar coisas visíveis em você. O Evangelho está interessado em transformar o seu coração, não essas coisas aparentes. O que adianta mudar todo o exterior se o coração não for transformado? Não adianta de nada. Por isso que o Evangelho, ele quer mudar de fato, o seu poder é para mudar o nosso coração. Então você percebe como que nós somos afeiçoados por aparências? Nós gostamos disso, né? Tudo aquilo que é mais profundo nos espanta. Nós gostamos de coisas que são mais aparentes, que estão mais na superfície. As coisas mais profundas nos assustam. As coisas mais profundas nos espantam, nos afastam. Porque nós gostamos de aparências. A gente se importa com a nossa aparência. A gente se importa com a aparência das pessoas que nos cercam. E a gente se importa com a aparência que o Evangelho pode me proporcionar. Quando na realidade o Evangelho não proporciona aparências. Ele proporciona mudança de coração. Uma coisa bem diferente. E quando nós buscamos a Cristo apenas pela boa aparência que isso pode nos proporcionar, nós cometemos um grande erro. Nós cometemos um grande erro. Porque não é para isso que ele veio. E hoje é muito comum a gente ver isso acontecer, né? A gente vê pessoas que sempre tiveram uma vida de devassidão. E de repente divulgam por aí na mídia que agora são gospel, né? São cristãos. Isso é para atrair um público, né? Isso é para ter uma boa aparência. Essa aparência de uma pessoa boa. Assim, como que ele pode ser ruim? Olha, vai até na igreja, né? Sempre que buscarmos a Cristo por boas aparências, nós vamos falhar. Porque Cristo não quer mudar a sua aparência. Cristo quer mudar o seu coração. Ele quer transformar a sua vida, não somente a sua aparência. E essa é uma realidade nossa. Nós somos afeiçoados por uma boa aparência. É uma realidade que o texto fala. O texto mostra que as pessoas daquele tempo, as pessoas que estavam ali quando Cristo veio, quando Cristo encarnou, elas estavam buscando um Messias de boa aparência. E não foi isso que elas tiveram. Elas tiveram um Messias não com boa aparência, mas com uma mensagem poderosa. E essa é a segunda realidade que nós encontramos. O poder da pregação de Cristo. É uma outra realidade que nós encontramos aqui nesse texto. E nós encontramos isso lá no versículo 1, quando diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Aqui nós encontramos uma segunda realidade que o texto retrata, que é o poder da pregação, o poder da mensagem de Cristo. Então podemos dizer que isso aqui enaltece o poder do Evangelho, da Boa Nova, né? Isso está aqui no versículo 1. Nós encontramos isso nesses dois questionamentos que iniciam esse capítulo, né? O primeiro questionamento que nós encontramos é: quem creu na nossa pregação? Quem está falando aqui aparentemente é um povo, né? Porque se coloca nessa primeira pessoa do plural. Nossa, nós. Quem creu na nossa pregação? A ideia aqui é do povo que estava anunciando a mensagem do servo. Ou seja, o servo veio e o servo anunciou sua mensagem. O servo proclamou sua mensagem. E aqui quem está reclamando, quem está questionando, é o povo que estava proclamando a mensagem do servo. E também as pessoas que pregaram a vinda desse servo, né? Tanto as pessoas que pregaram a mensagem dele, como pessoas que pregaram sobre a sua vinda, né? E eu queria dar atenção aqui para algumas palavras de importante compreensão, né? A primeira palavra que nós encontramos nesse questionamento é a palavra creu. Quem creu na nossa pregação? Essa palavra também pode ser traduzida por dar crédito. O sentido aqui é de valorizar.
quem valorizou a nossa pregação, quem acreditou na nossa pregação. E esse segundo termo aqui que nós podemos compreender, o termo pregação, que literalmente significa notícia. Quem creu na nossa notícia? A ideia de uma informação que foi ouvida, uma informação nova, que estava sendo passada. Então, o questionamento aqui, nós podemos entender da seguinte forma: quem deu valor à nossa notícia? E o segundo questionamento que nós encontramos é: a quem foi revelado o braço do Senhor? Aqui também se faz importante a compreensão de alguns termos, porque esse texto é uma literatura profética. E a literatura profética nem sempre trabalha com literalidade. Às vezes ela usa figuras de linguagem. E nesse momento, ela também usa uma que nós precisamos compreender, né? Então vamos por partes. Primeiro, a quem foi revelado? A ideia de ser revelado é de algo que é exposto. A quem foi exposto? A quem foi manifestado, né? E aí a segunda palavra, um termo, o braço do Senhor. A quem foi revelado, foi manifestado o braço do Senhor. Mas o que significa esse braço do Senhor? Quando eu li esse texto, antes de ter olhado para o texto hebraico, fiquei pensando assim: será que o braço do Senhor é alguma coisa que cresce? Porque diz que cresceu diante dele como um broto tenro. Aí eu fiquei pensando que talvez o braço fosse algo que saía da terra. Mas não tem nada a ver com isso, tá? O que é esse braço? O braço do Senhor é uma expressão muito usada no hebraico de forma não literal. Ou seja, é uma figura de linguagem que simboliza a força. Principalmente na literatura profética, nas profecias, ela simboliza a força. Então, o braço do homem é a força do homem. O braço de Deus é a força de Deus. Mas principalmente quando se refere a Deus, aqui a referência, na real, é a respeito do seu poder. A quem se manifestou o poder do Senhor. Uma referência à sua onipotência. Então a ideia aqui é: a quem foi revelado, a quem foi exposto o poder do Senhor. E nesses dois questionamentos tem alguns fatos interessantes que nós precisamos prestar atenção. Primeiro fato, são duas interrogações, são dois questionamentos muito similares na quantidade de palavras, na métrica deles, né? Então, se você perceber, é bem próxima a quantidade de palavras de cada um desses questionamentos. Uma segunda coisa que nós precisamos observar, um segundo fator interessante, é que um questionamento vem logo após o outro. Isso no hebraico quer dizer uma coisa, que é o terceiro fator interessante que eu queria chamar a atenção. Porque elas vêm um após o outro e são divididos apenas por uma pequena letrinha, que é traduzida como a letra E, no sentido de uma conjunção, que é a ideia de adicionar uma sentença à outra. Então, quando as coisas são divididas por uma conjunção aditiva, que adiciona, a ideia é de que as duas sentenças estão juntas. As duas sentenças, elas se completam. É a soma de duas sentenças a fim de apoiar uma mesma ideia. Então nós podemos entender o que disso tudo? Podemos entender que os dois questionamentos que ele faz aqui, eles não são aleatórios e eles não são cada um falando de uma coisa. Esses dois questionamentos, eles estão interligados em seu significado. São dois questionamentos que estão ligados de alguma forma para representar o quê? Para mostrar duas formas diferentes de se fazer a mesma pergunta, entendeu? Basicamente é isso. É um pouco difícil de entender, só que é o que o texto está falando, tá? Então são dois questionamentos, são duas formas diferentes de se fazer a mesma pergunta. Uma adiciona sentido à outra, né? Então o que nós percebemos aqui? Se esses dois questionamentos estão interligados, quem criou em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, então, se eles estão interligados, os significados deles também estão interligados. De que forma? Expressando a seguinte ideia: eu vou transformar essa interrogação numa afirmação, para que
possamos entender de forma mais clara. Seria assim, ó. Ao invés de ser quem creu em nossa mensagem, seria quem acreditar em nossa mensagem. Quem acreditar em nossa notícia. E aí a segunda pergunta é, a quem foi revelado o braço do Senhor? Seria então, terá manifestado a si o poder de Deus. Juntando tudo, quem acreditar naquela notícia, na mensagem pregada pelo servo, terá manifestado para si mesmo o poder de Deus. Percebe como que então a mensagem pregada e o poder de Deus estão interligados? A mensagem pregada pelo servo carregava com ele, com a mensagem dele, o poder do próprio Deus. A manifestação do poder de Deus acontecia mediante a pregação do servo, mediante as suas palavras, né? E o que isso significa então? Significa que a mensagem de Cristo, ela tem poder. Significa que a mensagem de Cristo, ela é poderosa e ela é um meio de canalizar o infinito poder de Deus, né? E nós vemos o poder de Deus na mensagem de Cristo de duas formas principais. Primeiro, nós vemos que pessoas são transformadas ao ouvirem a mensagem de Cristo. Pessoas são transformadas por conta disso. Pessoas são transformadas pelo Evangelho, porque a mensagem de Cristo, a sua notícia, o Evangelho, tem o intuito de trazer o ser humano de volta à plena comunhão com Deus. Por isso que a mensagem de Cristo transforma. A mensagem de Cristo tem poder. Tem o poder redentor de Deus, de nos modificar, de mudar os nossos corações. E, em segundo lugar, a mensagem de Cristo, ela tem poder porque ela é o único meio para a salvação. O único meio que nós temos para sermos salvos é a partir da crença no Evangelho. É a partir do momento em que acreditamos na mensagem de Cristo. Porque ela é o único meio pelo qual nós somos salvos. E quem fala bastante sobre o poder de Deus, um texto muito interessante, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, e ele diz assim, porque não me envergonho do Evangelho. Ou seja, eu não me envergonho da mensagem de Cristo, da pregação de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Uma mesma verdade, escondida no texto de Isaías, revelada no texto de Paulo. O Evangelho, ele é o poder de Deus. Ele traz consigo o poder de Deus. O Evangelho é a manifestação do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é uma importante realidade. A pregação de Cristo tem nela mesma o poder de Deus para a redenção da humanidade. Que realidade importante. E quando nós, agora concluindo, juntamos essas duas realidades, a realidade da nossa afeição por aparências e a realidade do poder da pregação de Cristo, nós chegamos à inevitável conclusão de que nós nos importamos com aparências, mas Cristo se importa com o nosso coração. Nós esperávamos um Messias de aparências, um Messias que nos traria uma mensagem que mudasse as nossas aparências, mudasse coisas visíveis. Mas Cristo veio com uma mensagem que transforma o coração. Cristo veio com uma mensagem que tem o poder de transformar vidas e não só aparências. De transformar as pessoas e não somente colocar uma maquiagem ali. Sempre que nós formos
para o Evangelho, sempre que chegarmos a Cristo, sempre que seguirmos a Cristo e esperarmos coisas aparentes, esperarmos bênçãos aparentes, nós vamos nos frustrar. Porque seguir a Cristo não nos dá essas coisas. Seguir a Cristo não nos dá bênçãos aparentes. Seguir a Cristo nos dá um coração quebrantado na sua presença. Seguir a Cristo transforma o nosso coração. Porque mesmo mediante a nossa realidade, da nossa afeição por aparências, outra realidade é que a pregação de Cristo tem poder. Amém? Então que você possa buscar combater a sua afeição por aparências. Que nós possamos buscar combater isso. Combater esse nosso desejo por coisas bonitas. Por uma aparência bonita para as pessoas. Não simplesmente essa aparência, mas uma aparência religiosa.